Olá, galera. Nessa aula de hoje, trago aqui para vocês alguns conceitos, né, tópicos da área de geometria, ok? Sei que algumas coisas, ou pode ter sido até todas elas, vocês já tenham visto, né, ao longo do estudo de vocês, só que eu venho trazer de forma prática como a gente trabalhar, né, esses conceitos em algumas questões, seja do Enem, seja concursos, né, que vocês podem prestar algum dia. E isso, né, é interessante que vocês saibam de forma prática como fazer realmente tais questões. Né? E eu venho trabalhar aqui com vocês, conceitos de que no dia a dia, né, ou até mesmo nestas provas, com certeza vocês já viram, né, questões desse tipo. Né, o primeiro conceito deles é o conceito de perímetro. O que seria perímetro? Né? Claro que eu vou trazendo aqui de forma prática, né, de forma coloquial, para que vocês realmente sintetizem essas ideias. Né? Primeiro, perímetro é a soma das medidas dos lados de uma figura geométrica plana. Né? Quando você tem uma cerca, vai fazer uma cerca de sua casa, vai fazer um muro, né? Quantos metros linear, né, tem ali para que você possa cercar, para que você possa murar. Então, a soma das medidas dos lados de uma figura geométrica plana é o que nós conhecemos, né, o que nós chamamos de perímetro. Área. O que seria a área? A área é a medida total de uma superfície plana tomada a partir de um quadrado. Ou seja, se você pega uma superfície plana, seja um quadrado, seja um retângulo, seja um losango, qualquer que seja a figura, se você coloca ali quadradinhos, quantos quadradinhos cabem ali? Então, a medida total da quantidade de quadradinhos que cabe naquela figura, tomando, é claro, como uma unidade de medida, é isso que nós chamamos de área, ok? Planificação. O que seria planificação? Né? Se você tiver um sólido geométrico qualquer, você pode planificá-lo, né, ou torná-lo plano, abrindo esse sólido, né, geométrico, é como se você abrisse esse sólido geométrico e colocasse ele sobre um plano. Então aí é o que nós chamamos de justamente planificação. E o que seria volume? Volume, gente, seria justamente, não é aquela questão de você aumentar ou diminuir o volume do seu som. Nada disso. Volume é a medida que cabe em um sólido geométrico tomado a partir de um cubo. Como a gente pega os quadrados para medir uma área, nós pegamos uns cubos para medir o volume. Então, se você tem qualquer sólido geométrico e pega, justamente coloca cubos ali, claro, tomando uma certa unidade de medida. Então, você olha a quantidade de cubos que cabem ali, e isso é o que significa volume. Ok? Então, aí a gente vê perímetro, área, planificação e volume. Então, nessa aula de hoje, eu vou apresentar esses 4 tópicos para vocês. Ok? Aqui, né, no nosso próximo slide, vocês já vão vendo as principais figuras geométricas planas. Quais são elas? Quadrado, retângulo, paralelogramo. E aí, eu vou pegar e dividir aí em grupos. Esse quadrado, retângulo e paralelogramo, eu chamei de G1, o grupo 1. Já o triângulo, losango e trapézio, o grupo 2. E a circunferência, sozinha, forma o nosso grupo 3. Por que eu dividi em grupos? Para ficar mais fácil da memorização por vocês como calcular as áreas dessas figuras. O perímetro é tranquilo, né? Como nós temos aí, ó, o perímetro do quadrado é 4A e o perímetro do retângulo é 2A mais 2B, ou seja, tudo está dentro do que? O que circunda, né, o que está em volta dessa figura é o que nós chamamos de perímetro. E a área, gente, se você notar bem aqui, está a área do quadrado, A ao quadrado. A área do retângulo, A vezes B. A área desse paralelogramo, A vezes H. Só que a área dessas três figuras nós podemos calcular de uma forma só. É só você pensar base vezes altura. Veja que aqui o A é a base e o A é a altura, por isso que é A ao quadrado. Aqui quem é a base é A e a altura é B. Então fica A vezes B. Aqui quem é a base é A e a altura é H, não é B não, é H. Então fica A vezes H. Então nesse caso, essas três figuras geométricas planas, nós podemos sintetizar para memorizar uma coisa só, as três figuras,
QRP, né, que é quadrado, retângulo e paralelogramo, como sendo base vezes altura. Simplesmente isso, ok? Agora, esse grupo 2, por que eu separei aqui e coloquei aqui como grupo 2? Esse grupo 2 é justamente formado pelo triângulo, losango e trapézio. Veja que todos os três, né, as três figuras, elas, a sua área divide por 2. Aqui é base vezes altura sobre 2. Aqui do losango é diagonal maior, que é esse pedaço daqui para cá, vezes diagonal menor, que é esse pedaço daqui para cá, dividido por 2. E se você olhar o trapézio, também, né, nós temos base maior mais base menor, que é a base maior, essa aqui que está embaixo. Base menor é essa, ou seja, as bases de um trapézio são os lados paralelos desse trapézio, lembrando, porque ele pode vir de outra forma também. Então, base maior mais base menor, vezes a altura, que é o H, dividido por 2. Então, todas essas três figuras, a sua área, lembre, sempre divide por 2. E eu coloquei esse triângulo aqui, que é um triângulo equilátero, justamente porque em algumas questões, né, traz essa figurinha, que é um triângulo específico, mas especial. E aí, sendo um triângulo equilátero de lado L, o seu perímetro é 3,0, lógico, porque é a soma dos lados, e a área é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ou seja, é uma área especial, exclusiva para esse triângulo, que nós chamamos de triângulo equilátero. Ok? Agora, vamos para o G3. O G3 é um grupo aqui especial, que só tem um camaradinha, que é o nosso círculo, né, se tratamos da figura como tudo. E se tratamos apenas dessa parte que está circundando, nós chamamos de circunferência. Então, o comprimento dessa circunferência, não chamamos de perímetro, chamamos comprimento dessa circunferência, é 2πr, ok? E a sua área, ok? Tudo que está aqui dentro é πr ao quadrado. Então, o comprimento da circunferência é 2πr e a área é πr ao quadrado. Não esqueça, esses três grupos. O primeiro grupo é base vezes altura, certo? O segundo grupo, aqui é base vezes altura sobre 2. Aqui é diagonal maior, diagonal menor sobre 2. Aqui é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Ou seja, o segundo grupo é tudo dividido por 2. E o terceiro grupo apenas há o nosso círculo ou a circunferência também. Ok? Agora vamos para a parte de planificação. É interessante isso aqui porque o Enem ele gosta muito de perceber o que é que você tem em modo de perspectiva dessas figuras. Como essa figura está planificada. Olha o paralelepípedo aqui, ó, formado. E olha a planificação dele como é. Ou seja, como se abríssemos toda essa figura, né? E aí colocássemos ela sobre o plano. Do mesmo jeito aqui, ó, fizemos com um cubo. Olha aqui o cubo e olha a forma sua planificada. Da mesma forma, né, fizemos com a pirâmide. Essa pirâmide aqui é de base quadrangular, né, ou seja, porque sua base é um quadrado, mas tem vários tipos também de pirâmides. E essa pirâmide planificada, ela fica assim. Isso aqui é um prisma, lembrando, né, é interessante diferenciar prisma de pirâmide. A pirâmide, né, nós vimos aqui uma ponta. E o prisma, gente, você vê que a pirâmide só tem uma base. O prisma tem duas bases. Aqui são bases triangulares. Aqui a gente chama prisma triangular, prisma de base triangular, como queira. E aí a forma planificada dele está aqui. Então, isso aqui são alguns exemplos. É claro que é interessante que você conheça a planificação das figuras, né, dos sólidos geométricos, ok? Agora, outra situação que também trago nessa aula para vocês é como calcular, né, o volume. A área, né, nós já vimos, que é o que cabe em cada pedaço. E é claro, nesses sólidos geométricos também nós podemos reconhecer as suas áreas. Né? Se você for olhar bem aqui nossos prismas, nós temos um prisma de base hexagonal, né? Um prisma de base pentagonal, um prisma de base quadrada ou quadrangular, um prisma de base triangular. Nesse caso, aqui também, né, nós podemos colocar a figura de um cubo. O cubo também é um prisma, porque aparece duas bases e suas faces laterais. Para eu calcular a área, gente, dessas figuras é muito simples. Basta que eu conheça um pouco de áreas de figuras planas. Por quê? Porque se você olhar o prisma aqui, ó,
é formada por figuras planas. Aqui nós temos 3 retângulos e 2 triângulos. Então, se eu quero calcular a área total dessa figura, é só eu somar essas faces laterais com justamente as áreas das bases. E aí eu tenho a área total. Do mesmo jeito é um cilindro. O cilindro nós temos aqui um círculo em cima, outro embaixo, é claro que não dá para a gente poder enxergar, né, uma figura tridimensional. Porém, eu posso calcular a área, calculando a área desse retângulo aqui, lateral, certo? Com a área dessas bases, que são formadas por círculos, ok? E aí, como encontrar o volume? Eu chamei aqui também de G1, né, porque eu vou trabalhar também com volumes da mesma forma que eu trabalhei com área. O volume tanto dos prismas como também do cilindro, gente, é a mesma coisa. Área da base vezes altura. Ou seja, se o sólido tem duas bases, como é o caso dos prismas e o caso também do cilindro, você calcula a área da base vezes a altura. Somente assim. E aí você já acha o resultado do volume tanto dos prismas como também do cilindro. É claro que o volume aqui tem πr ao quadrado vezes h. πr ao quadrado é o quê? É a área desse círculo. Por isso que diz a área da base vezes a altura também serve para o cilindro. Então, só para sintetizar, né, essa parte aqui, vemos que a área é calculada através da soma das áreas laterais com as áreas das bases. E o volume é calculado como a área da base vezes a altura. Simplesmente isso aí para você poder memorizar. Agora nós temos o segundo grupo e nós temos o terceiro grupo aqui junto. O segundo grupo, né, eu trago como pirâmide e cone. A pirâmide, ela trabalha justamente com, se eu for calcular as áreas, eu vou calcular áreas laterais e somar com a área da base. A base pode ser um quadrado, a base pode ser um triângulo, e aí depende da pirâmide que eu estou trabalhando. Quando se trata também de cone, eu calculo a área lateral e a área da base. Aqui a área lateral, que é PRG, e a área da base, que é um círculo, PR ao quadrado. Então, se eu sei um pouquinho de geometria plana, né, ou seja, das áreas das figuras geométricas planas, isso vai me ajudar a calcular as áreas totais também quando a figura for geométrica espacial. Ok? E aí, o que eu quero chamar a atenção aqui? Ó? É para o volume, certo? O volume tanto da pirâmide como do cone, ó, é a área da base, tá vendo que a base é um círculo, vezes a altura sobre 3. Olha a pirâmide, a área da base vezes a altura sobre 3 também. E aí, ó, quando nós tínhamos lá, né, em a geometria plana, se você lembrar, o segundo grupo aqui de geometria plana ó, era sobre 2, você pode observar que aqui é sobre 2, ó. Quando se trata de geometria espacial, o volume é sobre quanto? Sobre 3. Você lembra? Plana, 2 dimensões. Espacial, 3 dimensões. Então, aqui, você trabalha o volume tanto da pirâmide como do cone de forma semelhante. Como lá em geometria plana, né, nós trabalhávamos, ouvimos que as primeiras figuras, ou o primeiro grupo, era a base vezes a altura. Aqui, o primeiro grupo para volume, gente, observe, é a área da base vezes a altura. Não é base vezes a altura, mas é a área da base vezes a altura. Então é muito similar. Se você entender ou memorizar uma parte, vai ficar fácil também de saber a outra, ok? E aí, por último, nós temos a nossa esfera, né? Diferente também, assim como o círculo era diferente, mas é parecido também. Até a forma da área. A área da superfície lateral é 4πr ao quadrado. Ou seja, a área tem que ver com o quadrado, duas dimensões. E quando se trabalha o volume, é 4/3 de πr ao cubo. Certo? Aí já vem ao cubo, porque também é 3 dimensões e está trabalhando o volume, para que fique fácil a sua memorização. Ok? Nessa aula, né, nós tratamos sobre perímetros, áreas, planificação e volume. Na próxima aula, nós teremos, na prática, como é que nós vamos desenvolver todos estes conceitos nas questões, especialmente as questões do Enem, onde tem os problemas e tem as suas aplicações. Um abraço e até o nosso próximo encontro.